Tendo como referência o texto e a figura acima, julga os itens de 14 a 18 e assinala a opção correta no item 19, que é do tipo C. Vamos lá para o item 14. Afirmar que a radiação solar modifica o material genético significa afirmar que a radiação altera genes e que essa alteração pode ser herdada pela prole. Vamos tomar cuidado com esse pode ser herdada pela prole. Por quê? Uma alteração no DNA de uma célula somática, como a célula da pele, não vai passar para a próxima geração. Isso é um lamarckismo, que dizia, que as características adquiridas eram hereditárias, quando na verdade elas não são hereditárias. As características adquiridas, elas são de uma vida só. Então, esse item está errado, na hora que você fala que uma alteração no DNA de uma célula do corpo vai ser passada para a prole, de jeito nenhum. Portanto, errado. Vamos para o 15. As alterações estruturais e as modificações no material genético da célula ocasionadas pela UVB causam câncer de pele apenas se houver modificação na expressão gênica de determinados genes ou na modificação dos produtos gênicos. Então vamos lá. O câncer ele vem de mutações do DNA, que são acumuladas ao longo da vida. Essas mutações elas podem alterar a expressão de um gene. Quando você altera, por exemplo, a expressão de um gene que controla o ciclo celular, você pode ter a superprodução de uma proteína que promove a entrada da célula na fase S, por exemplo, para duplicar o DNA, ou seja, que estimula o ciclo celular. Então, mudar a concentração, mudar a expressividade de um gene pode realmente causar um câncer se esse gene estiver relacionado com o controle do ciclo celular. A mesma ideia se eu modificar o produto gênico. Então, se eu produzir uma proteína agora que tem um aminoácido diferente e ela não funcionar mais, se for uma proteína que, por exemplo, impede a progressão do ciclo celular, esse ciclo celular vai ficar descontrolado. E aí vai ter um câncer. Portanto, essas duas características aqui são essenciais para o surgimento de um tumor. Modificação na expressão gênica ou modificação nos produtos gênicos, ou as duas ao mesmo tempo. Então vamos classificar esse item aqui como correto. 16. Animais protegidos por densa pelagem, como gatos, cavalos e alguns cachorros, não são afetados pela radiação solar. Vamos lá. Qualquer animal, independente da pelagem, ele vai ser afetado pela radiação solar. Inclusive os que tiverem mais pelos. Os que tiverem mais pelos, por exemplo, vão passar muito mais calor. Então, a radiação infravermelha vai ter um efeito muito maior sobre eles. Vamos pensar, quando ele fala radiação solar, ele está falando de toda a radiação solar. Se for só se referir à radiação ultravioleta, aí você poderia até imaginar que os animais com mais pelos seriam menos afetados. Mas daí também a falar que eles não são afetados, estaria errado. Então, o item está duplamente errado. Vamos colocar o erradinho aqui do lado e vamos lá para o 17. Uma célula humana submetida à radiação solar pode apresentar mais de 46 moléculas de DNA de dupla fita. Independentemente da célula ser submetida à radiação solar ou não, se ela tiver passado da fase S do ciclo celular, ela já vai ter duplicado o DNA. A fase S é a fase de síntese de DNA. Então, qualquer célula somática do nosso organismo que tiver passado pela fase S vai ter 92 moléculas de DNA nesse momento, porque ela duplicou todos os cromossomos. Portanto, esse item está correto. Perfeito, é isso.